Olá, meus amigos do Grupo Espírita, do Centro Espírita Selec, Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade. É com muita alegria que nós vimos mais uma oportunidade para conversarmos um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa, doutrina de paz, de pouco mais, sobre essa doutrina maravilhosa, doutrina de paz, de luz e de amor, que vem trazer o consolo aos nossos corações. E, como sempre nós fazemos, quando nós iniciamos qualquer tarefa, qualquer labor da Seara Espírita, nós iniciamos ele com uma prece. Então, convido a todos os amigos que possam juntar-se a nós para podermos fazer a nossa prece inicial desse trabalho. Divino e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado, de juntos podermos refletir a respeito dos teus ensinamentos, trazido através do nosso irmão Emmanuel, pelas mãos benditas de Chico Xavier. Que possamos nós juntos, unidos e reunidos, ao ler essa lição 115, Embaixadores do Cristo, compreender o teu chamado, o teu ensinamento, para sabermos a posição que cada um de nós precisa exercer em nossas vidas, onde quer que nós formos, seguindo os teus preceitos de amor e paz. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada um que possa conectar-se conosco, que possa entrar nessa live e assistir, que possam receber dos espíritos superiores as melhores vibrações de amor e paz. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos dar uma estudada na lição 115, como nós falamos, né? Embaixadores do Cristo. E nessa lição, ele inicia com uma frase linda de Paulo, o apóstolo, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Ele diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Gente, quando Paulo traz essa frase, que é tão pequenina, singela, mas de tanta profundidade, Paulo vem nos demonstrar que a missão de trabalhar pelo Mestre amado Jesus, levando e expandindo a boa nova do Cristo para toda a humanidade, era uma lição que não era fácil de ser executada, que era árdua, que precisava de um trabalho intenso e contínuo, porque a humanidade, ainda como tão infantil que é, muitas vezes deixa-se arrastar por questões mundanas e escuta as lições, mas com muito pouco tempo, com qualquer interferência, qualquer influência, nós nos desviamos, né, do caminho reto e passamos a retornar à mesma postura e posição equivocada anterior. Lamentavelmente, muitos de nós não têm a perseverança da vontade do querer exercer, né, o trabalho do serviço do bem. E quando Paulo nos traz essa informação, é porque ele compreendia que eles estavam no exercício da tarefa designada pelo Cristo, fazendo aquilo que haviam se comprometido, não nessa existência que eles estavam, mas na espiritualidade. Porque cada criatura chamada pelo Cristo para o exercício do labor de ser um embaixador de sua mensagem, compromete-se primeiramente na espiritualidade. E não se compromete com a casa espírita, com o presidente, com... Não, 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 não. Você se compromete, meu irmão, com o Cristo primeiramente. E mais ainda, primeiramente, do que com Cristo, com o Pai Celestial. Então, sermos e seguirmos essa proposta de trabalhar, de lutar pelo bem, o amor ao próximo, fazer com que a mensagem divina
chegue aos corações sequiosos, é um trabalho árduo, contínuo, que exige um esforço e uma disciplina muito severa, que muitas vezes nós falimos nelas. Quantas vezes a gente, muitas vezes, se equivoca no horário, atrasa, falta o nosso trabalho na seara por motivos, às vezes, tão pueris, tão bobos, que poderíamos, com certeza, fazer em um outro momento, mas a gente, por motivos bobos, a gente termina não fazendo o nosso exercício. E nesse tema, Paulo vem nos chamar a observarmos o dever moral que cada um de nós tem perante a proposta do Evangelho. Vamos começar a nossa leitura? E ele diz assim, ó, na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que empregam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Gente do céu! Olha o que Emmanuel vem nos convidar. Eu vou parar aqui a leitura, porque depois a gente continua a segunda parte, tá? Mas quando ele traz para a gente assim, essa colocação, né, ele nos demonstra que todos nós temos posições em cada lugar que nós estamos. E que dentro dessas posições que nós nos encontramos, nós temos deveres morais perante a nossa situação laboriosa. Convidados por Deus para o exercício do trabalho, seja ele dentro da sede espírita, seja ele o trabalho profissional, nós precisamos cada vez mais buscar exercer a nossa atividade com sinceridade, com seriedade, com perseverança. Precisamos trabalhar não só a parte profissional, mas seguindo a determinação que o Cristo nos convida a exercer. Então, quando eu estou no meu papel profissional, se eu sou uma atendente ao público, se eu trabalho no serviço público ou particular, a minha obrigação e o meu dever moral como atendente é receber a qualquer pessoa que chega à minha frente, com um sorriso no rosto, com palavras amenas, agradáveis, tentando, dentro da minha função, ser e exercer de forma paciente e tranquila a minha função. Ter educação independente da educação do outro que vem me buscar para ter uma informação. Porque muitas vezes nós vamos a locais de atendimento ao público e somos recebidos com ignorância, com distrato, com ausência de informação, ou informações partidas, ou, o que é pior muitas vezes, informações equivocadas. Porque aquele profissional está ali apenas para receber o seu salário, não para exercer a sua função como deveria. Então, nós, como ele diz, homem de trabalho honesto, nós que entendemos a proposta do Cristo em relação ao serviço do trabalho, seja profissional, seja do trabalho da seara, nós compreendemos que todos nós somos chamados, através do trabalho, a exercer o amor ao próximo. Porque esta é a proposta do Cristo para qualquer trabalho que nós vamos realizar em nossas vidas.
profissional, pessoal, seja ele qual for, ou espiritual, nós somos convidados pelo Cristo para exercer o amor ao próximo. Porque não há nenhuma profissão que nós vamos realizar na vida que não seja em prol do próximo. E como toda profissão, nós precisamos de outra pessoa para receber o nosso serviço, seja ele qual for. Há de ter alguém que vai comprar ou usufruir daquele serviço que você presta. Então, você, como homem honesto do trabalho, você vai exercer a sua função de forma íntegra, ética e moralizada. E este é o grande desafio da humanidade, porque muitas vezes as pessoas acham que dentro da sua profissão elas não precisam ser tão corretas e adequadas assim. Quantas pessoas que exercem a sua função vão ao seu trabalho para exercer do seu profissional e aí fazem corpo mole ou assim vão protelando a entrega do trabalho porque julgam não receber o salário adequado, julgam que estão sendo falseados, né, dentro daquilo que o seu trabalho, a sua função merece um valor melhor, e aí, por achar assim, acha que não deve se esforçar o suficiente. Ora, como o Evangelho nos diz, muito será cobrado, aqui muito é dado, mas aquele que tem, que recebe, ele será cobrado pelo que recebeu. Lembra da parábola dos talentos? Onde Jesus, onde o Senhor entrega em viagem talentos a cada um de seus trabalhadores. 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Os 2 primeiros dobram o valor que o seu Senhor lhes entrega. Mas o último, com medo de perder aquele valor pelo seu Senhor ser muito severo, enterra o valor. Então, como embaixadores do Cristo, nós não podemos enterrar os nossos talentos. Nós precisamos fazê-lo frutificar. Então, se eu julgo que eu estou dentro de um ambiente profissional onde eu recebo pouco pelo que eu faço, então que eu me esforce para conseguir e conquistar uma vaga em outro local ou no mesmo local que dê um valor suficiente para mim. E não eu negligenciar o trabalho que aquela instituição que me paga, ela merece. Porque eu aceitei o emprego, eu não aceitei com o valor que estava me sendo prometido de trabalho. Se eu aceitei, eu tenho que fazer o melhor. Eu não posso, porque julgo que sou melhor do que aquilo que eu recebo, negligenciar o que eu faço. Então, quando ele traz para nós essas questões, por isso que ele diz, se os políticos e administradores guardam a responsabilidade com o Estado, os operários também recebem encargos naturais nas oficinas em que prestam serviço. Então, veja, o que é que nós começamos a entender? Que cada criatura tem a sua função e que aquele que negligencia a função a que lhe é dada, responderá, mas não é a ninguém, é ao Pai Celestial. Então, aqueles administradores, políticos, profissionais que negligenciam as suas posições, muitas vezes roubando o do alheio, o dinheiro do Estado, que era para ser utilizado para o bem do povo, e faz o desvio de verba e não exerce a sua função a qual foi destinada, ele responderá um dia pela sua ação. E cabe a todos os demais orarem por todos nós. Orarem por todos, pelos políticos, pelos administradores, pelos seus colegas de trabalho, por aqueles que percebem que está fugindo ao que deveria fazer dentro da sua condição de profissional. Porque o bom profissional ele é reconhecido pela forma como ele faz. Eu lembro que a gente tem aqui, existem dois exemplos assim que são bem destacados e que já foram até para a
na televisão, né? Que foram colocados na televisão como exemplos, né? De profissionais que exercem a sua função de forma alegre, de forma satisfeita, né? Nós temos um guarda de trânsito, daqueles educadores de trânsito, né? Que ele fica ali no sinal em que ele orienta os motoristas na direção que tem que seguir, ele faz de forma tão agradável a sua função, sorrindo, dá bom dia às pessoas, direciona, tira as dúvidas, de forma alegre, satisfeita. Por quê, gente? Porque aquele homem entendeu a sua função aonde ele faz. E ele faz bem feito. Ele não faz de cara amarrada, ele não faz errado, não direciona errado. Não. Ele sabe a importância da sua função e ele faz com muito amor. Vamos a outros exemplos. Nós temos o exemplo daquele motorista e cobrador de ônibus que todos os anos, o seu ônibus, eles conhecem os passageiros que pegam o seu ônibus pelos nomes. E eles, principalmente aqueles que pegam com periodicidade. E aí, quando é período de festa, o ônibus é enfeitado no São João, com bandeirinhas de São João, no Natal, com motivo de Natal, no Carnaval, com motivo de Carnaval, e assim sucessivamente. E fazem alegremente a sua jornada no seu ônibus, de forma que os passageiros se sentem acolhidos e agradáveis dentro daquele ambiente. E eles não negam as paradas ou queimam paradas, né, porque estão atrasados ou isso ou aquilo. Não, eles respeitam o pedestre porque sabem qual é a sua função enquanto profissional, que é de levar, trazer e levar as pessoas de um lugar para o outro. Então, pequenas funções que aos olhos de muitos é pequena, mas veja a responsabilidade daquelas pessoas diante da sua profissão, gente. Veja a responsabilidade, porque aquele homem, como motorista de ônibus, ele leva ali quantos trabalhadores, quantos pais de família, quantas mães de família, quantas crianças, idosos, pessoas doentes, todos os dias de um canto a outro, com responsabilidade, porque se não tivesse, poderia sofrer um acidente e prejudicar a vida das pessoas. Então, a gente precisa olhar para cada profissão com a importância que lhe cabe. Porque na seara do Cristo também nós precisamos observar que não há trabalhador maior ou menor. E aí, olha o que ele diz aqui. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. É claro que não. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que, na presente afirmativa de Paulo de Tarso, não temos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e, muitas vezes, desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre cada dia, estendendo o evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebesses a boa nova de redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Gente, é lindo isso. Porque, veja, quando nós somos convidados a conhecer a doutrina dos Espíritos, ela vem descortinar de nós o véu da ignorância, trazendo para nós um conhecimento fantástico a respeito da verdadeira vida, a vida espiritual. Nós aprendemos lições magníficas de amor, de perseverança, de serviço no bem, de exercício do trabalho no bem e do amor ao próximo. Então, nós não podemos, em momento nenhum,
nos esquivarmos do trabalho do bem, porque nós nos comprometemos, não foi aqui, foi na espiritualidade. Quantas criaturas que têm mediunidade recusam-se a trabalhar o seu trabalho mediúnico com medo de assumir a responsabilidade. Mas esquece-se de que aquele que vem com a função de médium, ele tem a responsabilidade que ele assumiu perante o Cristo na espiritualidade. E não é só o médium ostensivo que tem responsabilidade na casa espírita, como muitos julgam. Porque, como o próprio Evangelho diz, né, todos têm a sua função perante o seu trabalho. Então, veja, o médium ostensivo, o doutrinador ou o palestrante, que são pessoas que as pessoas sempre acham que são pessoas mais importantes na casa espírita, que é o trabalho mais importante, ser um presidente ou coordenador de uma área. Gente, isso não é o trabalho mais importante. Todos os trabalhos dentro da seara do Cristo, nós, como representantes da seara, precisamos entender que todos os trabalhos são importantes. Desde aquele que fica na recepção para receber o que chega à casa espírita, aquele que se dedica à higienização do ambiente que todos vão se utilizar. Eu me recordo que Naldo conta, relata, né, de uma casa espírita que ele frequentava anteriormente, e que havia um homem muito simples, humilde, que era responsável pela lavagem dos banheiros naquela casa. E quando há a nova eleição da nova diretoria, ele vem preocupado para saber se iriam tomar dele a função de lavar os banheiros, porque ele amava estar ali e ajudar na limpeza daquele ambiente. Veja, era uma criatura tão humilde que ele gostava do que ele fazia. Não era um trabalho que outras pessoas tinham interesse de brigar por ele, não. Porque, afinal de contas, lavar o banheiro não faz ninguém ficar com notoriedade, né, na casa espírita. E as pessoas, muitas vezes, equivocadamente, buscam a notoriedade e não a responsabilidade do serviço do bem. Então, Naldo acalmou o coração dele e disse: não se preocupe, porque não haverá de ter ninguém que vá brigar por essa função. Se você fosse o presidente, talvez sim, mas lavar os banheiros, fique tranquilo que não vai ter ninguém brigando para tomar a sua função. Né? Porque as pessoas querem, muitas vezes, adentro da casa espírita, já almejando chegar a tal ou qual função. E a nossa proposta, enquanto embaixadores do Cristo, enquanto trabalhadores da seara, é exercer o nosso serviço da melhor forma possível. E respeitar todas as funções que ali existem. Porque imaginemos nós chegarmos numa casa espírita e a pessoa que está na recepção ser ignorante conosco, tratarmos a nós com grosseria, fechar a cara, falar mal, entronchar, ignorar o que a gente falar. Que receptividade é essa, gente? Dentro de uma casa que é do Cristo, que é para receber dos filhos do Calvário, que nós somos convidados a, quando aquele que entra com dor na alma, que chega com ignorância, nós sermos aquele que vamos aceitar, receber aquele irmão de braços abertos, compreender a dor da alma dele e exemplificar a ele que ali o local é de tratamento de respeito. Como em qualquer lugar que nós formos exercer o nosso trabalho. Porque nós seremos embaixadores do Cristo como espíritas, dentro da seara espírita, em nosso lar, no nosso ambiente de amizade, no meio da rua e no nosso ambiente profissional. Nós não podemos nos dar o luxo de sermos espíritas apenas quando entramos na casa espírita. Quantas criaturas exercem esse tipo de posicionamento? Quando chegam na casa espírita, é aquela carinha, ou a pessoa pisando no pé, não tem problema, meu irmão. Mas se tiver dentro do ônibus e alguém pisar no pé, dá um escândalo, grita, empurra e xinga a outra pessoa. É esse o posicionamento do embaixador do Cristo? Ou o posicionamento do embaixador do Cristo é o perceber que o outro não viu o seu pé, ou pode até ter pisado propositadamente,
você pedir licença para tirar o seu pé de baixo e entender que aquela criatura está com algum problema. Porque se ela está pisando no seu pé e não percebe o volume que está abaixo do seu pé, é porque ela está com algum problema. Então, quando nós compreendemos a importância desses trabalhos, de quem nós temos que ser dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita e dentro da nossa vida como um todo, nós entendemos o que é ser um embaixador do Cristo. Veja, Paulo de Tarso disse assim: aquele que se encontrou verdadeiramente com Jesus nunca mais será o mesmo. Por quê, gente? Porque nós não conseguimos voltar a agir de forma escusa e equivocada quando nós compreendemos a mensagem do Cristo. Nós somos chamados à mudança de comportamento e não é por determinação de ninguém, não. Não é ninguém que vai nos obrigar a fazer algo. É a nossa consciência que começa a nos chamar a atenção a exercermos a função que nós precisamos exercer perante a vontade do Cristo. Servir com qualidade, tratar a todos com paciência, com resignação, com bondade, com um sorriso no rosto, com paciência, tolerância, sermos amáveis, instruirmos. O que é que o Evangelho nos diz? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Aí as pessoas entenderam. Espíritas, amassem-se. E o instruí-vos foi ignorado. Porque quantos espíritas nós conhecemos, quantas casas espíritas nós vamos, gente? E os trabalhadores estão a serviço do bem dentro da casa espírita, trabalhando há 5, 10, 15, 20, 30 anos, e nunca pegaram no livro A Gênese para estudar. Nunca estudaram o livro do Céu e Inferno, o livro dos médios, porque julga que não precisa estudar porque não é médio. Poucos estudaram o livro dos Espíritos, às vezes estudaram apenas perguntas salteadas. E o Evangelho, ele só estuda porque assiste a palestra pública. E enquanto espíritas, nós precisamos compreender que nós temos que buscar o estudo, a instrução. Jesus nos pede isso. Os espíritos superiores nos convidam a nos instruirmos, porque nós precisamos conhecer a doutrina da qual nós dizemos que professamos para nos tornarmos verdadeiros embaixadores do Cristo. Porque o que é que aconteceu agora? Aqueles que se julgam embaixadores do Cristo. No período da pandemia, a doutrina que prega a imortalidade da alma, os espíritas acovardaram-se e trancafiaram-se, com medo de morrer. E nós assistimos o quê? Os padres, os pastores, botarem sua cara à frente para brigar para que os templos religiosos pudessem permanecer funcionando. Se não fosse a briga deles, os templos religiosos não voltavam a funcionar. E os espíritos com medo de voltar a funcionar. Não vimos nenhuma representação buscar, brigar para que o templo espírita pudesse permanecer funcionando. Gente, nós que pregamos a imortalidade da alma, fomos questionados por pastores, amigos, por diáconos que conhecemos, por colegas católicos que temos, amigos. O que é que os espíritos estavam fazendo para poder lutar para que seu templo não fosse fechado? E nos envergonhávamos de dizer, bom, representativamente a gente não tem uma representação que brigue, mas, levantando a bandeira do Cristo, nós levantamos e continuamos com o exercício do trabalho na Casa de Minadoeira. Como outras casas que também voltaram a ferro e fogo para dar continuidade ao trabalho.
Por quê, gente? Porque entendemos que a dor da alma não tem tempo para aguardar descanso, nem medo de ninguém, não. Almas sofridas, sobrecarregadas, desesperadas, buscando consolo. E nós que dizíamos e dizemos ser os representantes do Cristo no Evangelho, sem dar o Evangelho para as pessoas. Como pode isso? Então, enquanto embaixadores do Cristo, nós precisamos arregaçar as mangas, gente, para o trabalho. E assevero a todos, ainda não viram nada. A perseguição junto aos cristãos não parou, não. As arenas para atear fogo, para poder matar os cristãos, calar a sua voz, fazer com que eles deixem de seguir o Cristo. Hoje, no mundo atual, não é mais as arenas dos leões, nem as fogueiras queimando os corpos, mas é o cerceamento da palavra, é a perseguição da proibição de tantas e tantas coisas, e ela ainda, nós estamos assistindo. Quantos irmãos nossos em outros países foram presos, as Bíblias foram tomadas de suas mãos, foram colocados para comer os papéis das suas Bíblias, proibidos de ler a palavra, por aqueles que se diziam os detentores do poder. Hoje nós vemos quantas e quantas perseguições ao cristianismo, cada vez mais. E nós precisamos, enquanto embaixadores do Cristo, unirmos-nos. E aí a gente assiste uma doutrina tão nova, que não tem nem 300 anos, nem 200 anos, não tem. E irmãos equivocados a querer subdividir a doutrina dos espíritos em espírita de direita e de esquerda. E existe isso, espírita é espírita. Não tem direita ou esquerda. Tem o leme. Qual a bandeira que o Cristo nos confiou, que está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Bandeira Deus, Cristo e caridade. Essa é a bandeira dos espíritos. Divisões não existem. A seara espírita segue a codificação, trazida não por Allan Kardec, como muitos querem levantar, como a doutrina de Kardec. Não. É a doutrina dos espíritos, que foi codificada por Kardec. Os espíritos que nos trouxeram as informações. E as informações que foram trazidas pelos espíritos, elas foram trazidas a mando do Cristo, Jesus, o nosso governador planetário, o consolador prometido pelo Cristo para a humanidade, não é para os espíritos. E aqueles que compreenderam isso, como o nosso pastor Neemias Mariem, que hoje já está desencarnado, mas levou para a sua congregação o livro do Pentateuco, para que os seus presbíteros também estudassem, porque ele dizia que o livro, a codificação, era a continuação da Bíblia. E nós, espíritas, queremos apenas estudar a codificação quando queremos. E muitos dos espíritas também não têm o conhecimento da Bíblia, que deveriam ter. Então, nós somos chamados pelo Cristo para, como embaixadores dele, conhecermos a palavra, gente. A Bíblia precisa ser lida pelos espíritas também. Porque como é que nós vamos entender quem era Moisés, quem foi Elias, a importância de Maria, de José, da descendência de Davi, a briga das 10 tribos de Judá, que separou e ficaram os judeus e os samaritanos, mas que eram um povo só, por dissensões,
Quantas vezes, e o Cristo nos assevera, que nós utilizamos o nome dele para muitas atrocidades. Então, enquanto embaixadores do Cristo, nós precisamos levantar a bandeira da paz, da harmonia, do equilíbrio. É essa bandeira que a gente precisa levantar, da harmonização, não de separação, de briga, de dissensão. Não é essa bandeira que o Cristo quer. Muitos compreendem equivocadamente quando ele diz: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. O que o Cristo quis dizer, divisão de quê, gente? Do mal, do bem. Não a divisão, dissensão de religiosidades ou de entendimento dos preceitos que eram trazidos por ele. Não é isso que ele veio trazer, não. Tanto que ele disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, Jesus veio exemplificar o cumprimento da lei divina, que é a lei moral. E essa lei moral precisa ser exercida por cada um de nós em qualquer lugar que nós formos. Então, dentro da seara espírita, aquele que limpa o chão, aquele que é recepcionista, aquele que trabalha na biblioteca, aquele que trabalha na livraria, aquele que trabalha na sopa, nos enxovais, na assistência social, na parte do patrimônio da casa, na presidência, nas coordenações, na evangelização, que trabalha juntamente com as assistidas da casa, que trabalha na mediunidade, na doutrinação, na palestra, na direção dos trabalhos, na prece, na harmonização, na vibração, no passe, seja o trabalho que for, é um embaixador do Cristo. E precisa conscientizar-se da importância do seu trabalho. Não para com orgulho, vaidade, egoísmo e prepotência se impor, não. Mas para com humildade se colocar a serviço do bem e do amor ao próximo. Na casa espírita e em qualquer lugar que for. Exercer e como um homem, como ele diz, um homem que, como é a palavra que ele usa aqui? Eita, peraí. A palavra que ele diz aqui é homem de trabalho honesto. O homem de trabalho honesto. Com moralidade, com integridade, vai exercer o seu papel no lar, sendo um bom marido, um bom pai, a mulher sendo uma boa esposa, uma boa mãe, o filho ou a filha sendo bons filhos, respeitando, honrando pai e mãe. Quando sair de dentro do lar, no seu ambiente, em amizade, ser um bom amigo, respeitar o direito dos outros. Quando estiver na rua, compreender que, conforme o Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, nos traz que o meu direito é cerceado no momento em que o outro também tem direito. Então, respeitar os limites que a lei nos dá perante a sociedade. No ambiente profissional, ser reto, probo, íntegro, exercer a sua profissão de forma equilibrada, tratando a todos com dignidade, com distinção, sem dar preferencialismo aos meus, porque muitas vezes é assim. No ambiente profissional, buscar exclusivamente privilégios. Ah, porque todo mundo faz? Não. Você, como espírita, não. Você, como espírita, como cristão, como embaixador do Cristo, você tem que ser o exemplo de comportamento e de conduta no bem e no amor ao próximo. Então, nós precisamos compreender que em cada ambiente que nós estivermos, nós precisamos andar e viver e exercer aquela nossa função de forma ética, moralizada, íntegra, respeitando o outro, compreendendo a limitação que nós temos e que o outro também tem, e sendo o verdadeiro embaixador do Cristo
levantando a bandeira altaneira, Deus, Cristo e caridade. Em qualquer lugar que nós formos, na parada do ônibus, do lado do passageiro, quando alguém que senta ao nosso lado, que está triste, sobrecarregado, levarmos uma palavra de conforto, de consolo ao coração daquele que cruzaram o nosso caminho em desespero, em angústia, em aflição. Esse é o nosso papel. Nós não precisamos termos posições de destaque para exercermos o serviço do bem e do amor ao próximo. Porque há os grandes missionários e embaixadores do Cristo, como os apóstolos, como Francisco de Assis, Clara de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo, Chico, Sueli Calda-Schubler e tantos outros, Gandhi, que tiveram seus destaques. Mas a maioria dos grandes embaixadores do Cristo são criaturas comuns, como eu, como você, que simplesmente faz o seu dever moral como cristão, fazendo dentro do seu papel, na sua função dentro da sociedade, a sua contribuição, dando a sua contribuição a cada um, em todo lugar que ele está. Então, que nós possamos, através dessa lição, compreender o que Paulo nos trouxe, de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Se somos, vamos exercer, e como somos embaixadores do Cristo, vamos exercer o nosso papel com zelo, com dedicação, com harmonia, com equilíbrio, com perseverança, para levarmos a todos que cruzaram o nosso caminho o exemplo do exercício do bem e do amor ao próximo. Sabemos que nós temos falhas, defeitos, todos nós temos, mas cabe a nós não vencer o mundo, mas vencer as iniquidades. Todos nós somos convidados pelo Cristo. E vencer principalmente ao nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Nós nos boicotamos frequentemente no exercício do bem e do amor ao próximo. Então, que quando aquele desânimo para ir para o serviço do trabalho do bem, seja na seara espírita, seja no ambiente profissional, aquele desânimo, aquela tristeza, aquela falta de vontade, nos tomar, enchemos-nos de bom ânimo. Levantemos a bandeira Deus, Cristo e caridade e sigamos firmes no desejo da realização da nossa tarefa da melhor maneira possível, de forma ética, íntegra e moralizada. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto para agradecer, Senhor. Agradecer pelo dom da vida, agradecer por mais essa oportunidade de lição da tua seara de bondade e de amor. Que possamos compreender a tua proposta do bem a cada um de nós e podermos cada vez mais reconhecermos a importância do pequeno trabalho que cada um de nós precisa exercer no mundo e fazermos o nosso papel, a nossa parte diante do Cristo. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz, Senhor, permaneça a mente e no coração de cada um de nós, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, meus irmãos, por mais uma oportunidade de servir. Muita paz.